Todos nós sabemos que um dia iremos morrer. Mas poucos vivem como se realmente acreditassem nisso. Jesus contou uma história que atravessa séculos e continua assustadoramente atual. Havia um homem muito rico, vestia roupas finíssimas, banqueteava-se todos os dias, nada lhe faltava. Enquanto isso, bem diante da porta da sua casa, estava um homem chamado Lázaro, coberto de feridas, fraco, faminto, esquecido pelos homens, mas jamais esquecido por Deus. Os cães lambiam suas feridas. As migalhas da mesa dos ricos eram tudo o que ele desejava. Dois homens, duas vidas completamente diferentes, mas ambos caminhavam para o mesmo destino inevitável, a morte. Então chegou o dia. Lázaro morreu. Nenhum funeral luxuoso, nenhuma multidão, nenhuma homenagem. Mas naquele mesmo instante, os anjos o levaram para junto de Abraão. Pouco tempo depois, também morreu o homem rico. Seu funeral provavelmente foi grandioso. Muitas pessoas, flores, discursos. Mas nenhuma dessas coisas atravessou a eternidade. Quando abriu os olhos, já estava em tormento. Pela primeira vez, ele enxergou aquilo que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Uma oportunidade perdida. Do outro lado, Lázaro descansava em paz. Agora, os papéis haviam sido invertidos. O rico então clamou: Pai Abraão, mande Lázaro molhar a ponta do dedo em água, para refrescar minha língua. Mas já era tarde. Existia um grande abismo, intransponível. Nenhuma oração, nenhuma riqueza, nenhuma influência, nada podia mudar sua condição. Então ele fez um último pedido: envie alguém para avisar meus irmãos. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam as escrituras. O rico insistiu: mas se alguém voltar dentre os mortos, eles acreditarão. Então veio uma das frases mais fortes de toda a Bíblia: se não ouvem a palavra de Deus, também não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus ressuscitou. Mesmo assim, muitos continuaram rejeitando a verdade. Essa parábola não fala apenas sobre riqueza. Ela fala sobre um coração endurecido, sobre viver para esta vida, esquecendo da eternidade. Todos nós estamos construindo um destino eterno. A pergunta não é se morreremos. A pergunta é: onde abriremos os olhos depois da morte? Enquanto ainda existe tempo, abra seu coração para Cristo, porque depois da última respiração, não haverá segunda oportunidade. A eternidade começa imediatamente, e a decisão é feita hoje.